Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versículo 1. Hoje eu quero começar com os irmãos uma série de sermões, mensagens expositivas nesse livro poderoso de Atos dos Apóstolos. E o tema que eu escolhi é o Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, para mim, Atos dos Apóstolos é o quinto Evangelho. O Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito do nascimento da igreja, aguardando e recebendo o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua
ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses homens que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém? Até esse versículo 13. E aí nós temos a história do nascimento da igreja cristã. A igreja que aguardou e a igreja que recebeu o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa bela leitura da Tua Palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo que agiu naquele dia e ainda age hoje. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que aquele Espírito que inspirou esta palavra esteja agora iluminando nosso coração e mente para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria, cheio deste poder para testemunhar da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, para darmos continuidade àquela obra iniciada há 2000 anos atrás. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece o Teu povo, aviva a Tua igreja, haja na vida de cada um aqui agora, com as suas lutas, com as suas dificuldades, ao longo dessa semana, derrama sobre o Teu povo, ó Deus, as mais ricas e poderosas bênçãos espirituais, para que nesta semana possamos ser diferentes, fazer a diferença, a despeito da indiferença deste mundo no qual vivemos. Tenha misericórdia, Senhor, em o nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. O Evangelho no poder do Espírito Santo. Grave isso no seu coração. Todos juntos? O Evangelho no poder do Espírito Santo. Este é um apelido que eu dei para o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho no poder do Espírito Santo. Foi assim que a igreja nasceu, e é assim que ela tem que existir hoje, e é assim que ela vai existir até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ela terá cumprido cabalmente a sua missão. Quando as trombetas soarem, quando Jesus voltar, num abrir e piscar de olhos, a igreja terá então cumprido a sua missão. E aí, para sempre, estaremos reunidos com o Cordeiro.
e Ele mesmo ministrará a todos nós. Isso é maravilhoso. Meus queridos irmãos, hoje eu quero começar com os irmãos essa série de mensagens aqui no livro de Atos dos Apóstolos com esse tema geral, o Evangelho no poder do Espírito Santo. Hoje, especificamente, quero tratar desta introdução, ou seja, do nascimento da igreja que primeiramente recebeu uma ordem para aguardar, e aguardou, e a promessa feita se cumpriu, ela recebeu poder, ela foi dinamizada, e a palavra grega é dinamis mesmo, ela recebe o dinamis, a capacitação, o poder, e aí as portas se abrem, ela sai e vai realizar aquilo que Deus na eternidade determinou para que ela realizasse. Isso é uma bênção, foi uma bênção, tem sido uma bênção e continuará sendo uma bênção até a volta de Jesus. Mas na mensagem de hoje é muito importante, aliás, é indispensável que façamos uma introdução, que destaquemos algumas verdades a respeito desse livro, que certamente nos ajudarão ao longo das demais mensagens, serão úteis ao longo desta série. Não há dúvidas de que o livro de Atos dos Apóstolos é um retrato emocionante, poderoso da história da chamada igreja primitiva. Certamente o mais importante. No sentido histórico, nós podemos dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros mais importantes da Bíblia inteira, do Novo Testamento. Talvez o mais importante do ponto de vista histórico. Talvez se Atos dos Apóstolos não existisse, nós não saberíamos muita coisa, além das poucas informações que nós temos a respeito da igreja primitiva, nas cartas paulinas e nas epístolas gerais. Nós hoje sabemos como a igreja de fato nasceu e como ela se portou naqueles primeiros momentos e como Deus agiu através da igreja, exatamente por causa do livro de Atos dos Apóstolos. Mas esse livro ele é muito interessante, né? Ele começa, na realidade, ele mostra como a igreja começou lá em Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Mas esse livro, ele tem aí uma simples saudação inicial, mas ele não tem as saudações finais. Na realidade, vocês vão observar que esse livro não tem um encerramento, né? Lá no capítulo 28, abruptamente, ele para. Ele tem saudações iniciais, mas não tem saudações finais. Na verdade, podemos dizer que esse livro não foi encerrado, visto que a história da igreja continua. A obra iniciada por Cristo nos evangelhos, a obra continuada por Cristo através do Espírito Santo na igreja primitiva, essa obra continua hoje através da igreja do Senhor Jesus. Então, a nossa igreja hoje é a continuidade desse livro aqui de Atos dos Apóstolos. Ou seja, aquela obra que começou 2000 anos atrás com o próprio Jesus Cristo e depois é continuada pela ação do Espírito Santo. Aquela obra continua hoje através da igreja militante. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma ponte entre os evangelhos e as cartas, faz uma ponte entre a igreja com Jesus e a igreja pós-Pentecostes, ou seja, agora na dispensação do Espírito Santo, e também faz essa ponte com a igreja que continuou depois do último apóstolo morto, João, já entrando no segundo século. Então, nós temos aqui uma ligação histórica que une a vida de Cristo com o crescimento da igreja cristã. Atos não nos diz tudo que nós gostaríamos de saber, mas nos diz tudo que é necessário para dar base à nossa fé. Tudo. Na realidade, quando nós estudamos hoje de manhã a carta de Judas, ou começando a estudar a carta de Judas, algumas doutrinas básicas, e Judas diz lá que nós devemos empenhar com toda diligência para preservar a fé que uma vez nos foi dada para sempre.
E nesse contexto, Judas e o próprio apóstolo Paulo, em vários outros contextos, usa a palavra fé como o conjunto de doutrinas que nós devemos confessar e obedecer. E aqui nós podemos ver claramente que os fatos históricos que Atos traz para nós, eles dão base para a nossa fé, que uma vez por todas nos foi dada em Cristo Jesus. Então, a nossa fé não é fake, a nossa fé tem base, e tem base histórica incontestável. Por isso que esse livro é muito importante. Ou seja, nós estamos bem firmados, enraizados em fatos históricos. Pois bem, há quem diga que existem duas formas de escrever história. Uma forma chamada analítica e sistematicamente cronológica, ou seja, o historiador ali vai mostrando ponto por ponto de acordo com a cronologia. Mas existe também, uma forma mais holística, onde o historiador apenas, por assim dizer, abre algumas janelas que nos dão vívidas visões de grandes momentos e de personagens num determinado período da história. E com certeza esta é a visão histórica do livro de Atos. Na realidade, Lucas aqui, ele abre uma grande ou várias janelas e nos mostra vívidos momentos e algumas personagens da história do início da igreja, da chamada igreja primitiva. O livro de Atos, conforme nós conhecemos hoje, na verdade, o nome Atos dos Apóstolos, ele surge apenas no segundo século, E ele faz parte de um livro maior. Na realidade, é uma obra com 2 volumes, Lucas e Atos. E era juntos antigamente, uma obra com 2 volumes, Lucas e Atos. E Atos dos Apóstolos é um nome que vai aparecer já no segundo século. Entretanto, esse nome Atos dos Apóstolos não representa bem o que Lucas queria, porque na realidade a intenção dele nunca foi relatar os Atos dos Apóstolos, até porque neste livro, na realidade, Lucas fala praticamente, ou de maneira bem específica, somente a respeito de Pedro e de Paulo. Os outros apóstolos, por exemplo, eu li aqui hoje, ele apenas cita o nome dos 11 apóstolos. Depois, em apenas outra ocasião, ele vai citar João e Tiago, seu irmão, por ocasião da morte de Tiago, irmão de João, e cita Matias, que foi o eleito assumindo o lugar de Judas Iscariotes, que foi para o inferno, o texto diz aqui claramente. Pois bem, na realidade, os demais apóstolos não se fala nada deles, apenas cita. Não fala o que João fez, não fala o que o Tiago fez, não fala o que Matias fez, e dos outros também. Só fala de Pedro e de Paulo. Por isso, Atos dos Apóstolos não é realmente um nome muito adequado para esse livro. A gente pode perceber que a intenção de Lucas aqui foi exatamente mostrar os atos do Espírito Santo através de homens apostólicos. Por isso é que, na essência, nós temos aqui, são os atos do Espírito Santo e não dos apóstolos, do Espírito Santo feito através dos apóstolos. Então, nós podemos chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. E, por sinal, o nome Espírito Santo, uma referência ao Espírito Santo, aparece mais de 70 vezes no livro de Atos. Mais de 70 vezes. No original grego, o nome que aparece é simplesmente Atos, o que é bastante sugestivo, muito sugestivo. Visto que o livro aqui não vai falar de sonhos, não vai falar de teorias, não vai falar de especulações dos apóstolos e dos demais membros da igreja primitiva. Vai falar de atos, vai falar de ações, vai falar de fatos. Isso é maravilhoso, porque a nossa fé, ela tem fundamento sim.
ela tem fundamento histórico, sim, ela tem fundamento real, sim. Então, nossa fé não é como alguns filósofos dizem, é um salto no escuro. Não, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Essa foi a afirmação do apóstolo Paulo. Então, nós sabemos em quem nós cremos. Então, a nossa fé tem base. Nós sofremos, como o presbítero Jonas e a família dele tem sofrido, e a nossa igreja de forma geral, mas nós sabemos em quem nós cremos, e nós confiamos naquilo que nós cremos, e aquilo que nós cremos tem base. E por isso que ele registrou aí atos, fatos incontestáveis. Então, o nome é sugestivo, Atos. Embora não apareça explicitamente aqui no texto o nome do autor, nem aqui no livro de Atos e nem no Evangelho, mas nós podemos aqui ver com clareza que certamente quem escreveu o terceiro Evangelho e quem escreveu esse livro foi, de fato, Lucas. Lucas, né? Lucas, aquele gentil, ou seja, um homem grego, amigo, colaborador, companheiro, fiel escudeiro do apóstolo Paulo, médico amado, cooperador, competente, como o próprio apóstolo Paulo diz e agradece, né? O único escritor bíblico não hebreu. Então nós podemos ver isso claramente. São vários os textos ao longo do livro de Atos. Por exemplo, Atos 16, 10 até o 17, 25 a 21, 27, 1, onde o escritor estava fazendo parte daquela história e ele se inclui na história. E nesses textos diz que era Lucas. Então, certamente, quem escreveu o terceiro evangelho e quem escreveu esse livro, que eram dois volumes da mesma obra, para o mesmo destinatário, com o mesmo objetivo, foi Lucas, o médico amado, o grego convertido a Jesus Cristo. Pois bem, sobre o propósito deste livro e o destino dele, o destinatário dele, nós podemos, para entender o propósito, a gente tem que ler Lucas. Então abra aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, porque lá em Lucas 1, ele vai deixar claro o propósito, por que ele começou a escrever o Evangelho. Lucas 1, claramente diz aí, versículo 1 a 4, mas vocês podem ler em casa, para ganhar um pouquinho de tempo. Verso 3 diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha o objetivo, verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Agora, olha de novo, Atos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora ele vai continuar relatando o que o Espírito Santo vai fazer através de homens e mulheres que a ele se renderam. Então, observe bem que são 2 livros, são 2 volumes de uma mesma obra. E o objetivo, em Lucas, no versículo 4 do capítulo 1, ficou claro. Obviamente, essa pessoa para a qual ele estava escrevendo, que aqui cita o nome, um homem chamado Teófilo, diz aí Teófilo, que significa querido de Deus, amado de Deus, e por ter usado esse pronome, ó excelentíssimo, certamente era um homem que ocupava um cargo importante no governo daquela época, no contexto sociopolítico, e que tinha se convertido a Jesus Cristo, tinha se convertido ao cristianismo, ao Evangelho. E Lucas estava como que discipulando este homem. E por ser, de fato, uma pessoa com certeza culta, bem instruída e que exigia informações mais acuradas,
Lucas, então, se preocupa em fazer um relato cuidadoso do ministério de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, falou, isso está lá no terceiro evangelho, e depois ele continua dizendo a obra, a respeito da continuidade da obra de Jesus, agora através dos apóstolos, através dos primeiros cristãos, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Isso para que a fé de Teófilo fosse bem fundamentada. E aí, com uma grande satisfação, eu abro um parênteses em relação à nossa igreja presbiteriana. O quanto é que nós nos preocupamos em dar uma base sólida para a fé daqueles que professam a fé em Cristo Jesus e congregam na igreja presbiteriana. Por isso é que você vai ver sempre um pastor presbiteriano interessado em fazer uma exposição sistemática, em mostrar com cuidado como as coisas surgiram, como elas aconteceram, para que a sua fé tenha base. E você vai fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, não é porque o pastor falou, não é porque disseram isso ou aquilo, não, você tem convicção, você sabe em quem você crê e por que você crê. Por isso é que é importante. Você não veio aqui hoje simplesmente passear, ou para um encontro social, ou para rever aquela pessoa que você gosta, que você admira, ou para reencontrar um parente, ou para encontrar um amigo, né? Alguns mais jovens, até para encontrar uma namorada, um namorado. Não! Você veio aqui exatamente para dar mais base, para fortalecer um pouco mais a sua fé, porque amanhã a luta continua, amanhã as dificuldades estarão diante de você, os ventos soprarão contra a sua casa, amanhã você vai passar por adversidades, por lutas, por provações, amanhã você vai ser tentado. Não é simplesmente você orar, Senhor, não me deixe cair em tentação e me livre do mal, mas você precisa ter no seu coração a palavra de Deus. Disse João que o jovem só vai conseguir vencer o diabo se ele estiver bem firmado na palavra. Ele diz, eu vos escrevi porque sois fortes, e sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Então o crente verdadeiro, ele tem sede da palavra, ele tem vontade de crescer na palavra, de aprender a palavra, porque é isto que vai dar força para ele ser vencedor. Por isso é que nós não abrimos mão aqui na igreja presbiteriana da escola bíblica dominical, nós não abrimos mão dos nossos grupos pequenos de discipulado, de estudo da palavra de Deus, não abrimos mão de ensinar para as crianças desde o berçário, lá no berçário, elas já vão aprendendo lá, quem criou o mundo, foi Deus que criou o mundo, mas o que Deus fez? Elas aprendem desde o berço. Mas é isso que Lucas estava preocupado com aquele homem. Aquele homem tinha se convertido ao Senhor, aquele homem estava no primeiro amor, mas era um homem inteligente, um homem que tinha sede de conhecimento da palavra de Deus. E Lucas não fez somente uma oração para ele e mandou ele embora. Lucas se deteve, escreveu com cuidado. E hoje nós temos essa preciosidade para continuar crescendo no Evangelho. Lucas escreveu para dar conhecimento mais detalhado das origens cristãs, né? Povo que não tem identidade não tem rumo, na realidade não é forte, é fraco. Isso foi estratégia de guerra, grandes conquistadores do passado, para enfraquecer os conquistados, eles misturavam os conquistados. Foi isso que a Síria fez quando invadiu Israel, as 10 tribos do norte. Pegou todo mundo e levou para outros lugares. Foi isso que a Babilônia fez quando invadiu Judá. E levando para outros lugares e misturando, enfraquecem. Miscigenou, misturou. Nós precisamos conhecer a nossa identidade. Nós precisamos prestar mais atenção na nossa fé, senão seremos enredados. Isso estava acontecendo com os Gálatas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ô Gálatas insensatos, quem é que vos enredou? Quem é que está afastando vocês do verdadeiro evangelho? Vocês estão passando depressa demais desse evangelho para outro evangelho. Mas Paulo, ele faz ali, não é isso?
um jogo de palavras interessantes. Paulo estava dizendo o seguinte, que eles não estavam saindo da primeira igreja presbiteriana e indo para a segunda igreja presbiteriana, não. Eles estavam saindo da igreja presbiteriana e indo para o centro espírita, indo para não sei aonde, indo para o candomblé, para a umbanda, e achando que era a mesma coisa, porque lá também tem Deus. O outro ali é um outro diferente, não é o outro da mesma essência, é um outro diferente. Na língua grega tem duas palavras para outro. Tem um outro diferente, héteros, é um outro diferente. Então, heterossexual, um sexo diferente. Mas tem a palavra halos, que é um outro da mesma essência. Então, Paulo estava falando para os gálatas, vocês não estão passando para um outro da mesma essência. Não, vocês estão passando para um outro diferente. Estão retrocedendo, estão voltando. Paulo estava triste. E o que Lucas queria é que isso não acontecesse com Teófilo. Teófilo fosse forte, não cedesse às pressões do governo. Talvez Lucas soubesse as pressões que Teófilo enfrentava lá no governo. Então, para ele poder ficar firme, ele tinha que conhecer bem a palavra. Então, ele escreveu com esse objetivo de dar esse conhecimento mais detalhado, né, a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus, que nós chamamos de Evangelho, e a respeito do estabelecimento da igreja, o que é cristianismo, né? Muito criticado naquela época, e hoje, na nossa época, muito desvalorizado. Em muitos casos, hoje, a gente tem vergonha de dizer que é cristão. E Lucas, então, escreve para que aquele irmão não tivesse isso, para que ele pudesse estar bem instruído. Assim nós podemos chamar o livro de Atos, sem dúvidas, de o Evangelho do poder do Espírito Santo. Né? E um detalhe, e mesmo nós denominando esse Evangelho de o Evangelho no poder do Espírito Santo, é interessante que o livro de Atos é o livro mais trinitariano do Novo Testamento. É o livro que mais fala da Trindade. Vocês observaram na leitura que eu fiz, no capítulo 1, ele já começa deixando clara a doutrina da Trindade. Ele fala de Jesus, fala de Deus que ressuscitou Jesus e fala do Espírito Santo, que pelo poder do Espírito Santo. Então, a Trindade bem clara no livro, do primeiro capítulo ao último capítulo. O último capítulo. E o Espírito Santo veio sobre a igreja, exatamente para que eles pudessem dar testemunho da Trindade. Testemunho da ressurreição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode marcar aí na sua Bíblia, a palavra-chave do livro inteiro é testemunha. Essa é a palavra-chave, testemunha. Aparece mais de 20 vezes no texto de Atos. E por causa da palavra-chave ser testemunha, o versículo principal, o versículo-chave, o versículo áureo de todos os 28 capítulos é exatamente, marque aí na Bíblia, Atos capítulo 1, verso 8. Abre aí, Atos 1, verso 8. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas quando vocês receberem o Espírito Santo. Detalhe, não tem jeito de ser testemunha de Jesus sem o Espírito Santo, sem receber o Espírito Santo. Não tem. Não tem. Não tem. Então tem um grupo chamado Testemunhas de Deus que não tem Jesus, não tem condições de ser testemunha de Deus. Perceberam? O texto diz, claramente, diz lá, né? Recebereis poder, dinamis, a palavra poder é dinamis, e ela pode ser traduzida por capacitação. Então vocês serão capacitados, vocês serão energizados, né, dinamizados, diz lá, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a fonte desse poder é o Espírito Santo. Não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, não são os meus estudos, nada disso. Mas o Espírito
Espírito Santo. Então você pode ser até um semi-analfabeto. O que vai capacitar é o Espírito Santo. Então, você vai ser capacitado ao descer sobre você o Espírito Santo. E em virtude disso, em face disso, sereis minhas testemunhas. Meus mártires, marturiés, a palavra aí, mártires, testemunha. Olha que coisa interessante. Sereis minhas testemunhas. Embora o verbo aí esteja no modo indicativo, essa palavra testemunhas aí, ela pode significar tanto uma ordem quanto uma profecia. Uma ordem para você testemunhar, mas uma profecia de que você vai testemunhar. E foi o que aconteceu, né? Eles tanto receberam a ordem quanto cumpriram a profecia. Eles testemunharam. Meus queridos irmãos, esse livro de fato é maravilhoso. Os 28 capítulos, marque aí na sua mente, são 28 capítulos. E nós podemos dividir esses 28 capítulos para efeito de estudos de várias maneiras, né? Tem gente, muitos estudiosos, que dividem os 28 capítulos apenas em duas partes, mais fácil. Ou seja, a parte sobre a liderança de Pedro e a parte sobre a liderança de Paulo. Pedro vai liderar até o capítulo 12. Até o capítulo 12 nós temos basicamente a liderança de Pedro. Do capítulo 13, daquele episódio lá na igreja de Antioquia, até o capítulo 28, a liderança de Paulo. Então, uma maneira mais simples, você pode dividir o texto em duas partes. A liderança do apóstolo Pedro e a liderança do apóstolo Paulo. Mas no versículo nosso, no versículo 8 do capítulo 1, tem uma outra divisão. Uma divisão mais presbiteriana, 3 pontos. Nós temos aí, e o livro se divide em 3 partes tranquilamente. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Judéia e Samaria tem uma conjunção que não separa as duas, então nós temos 3 partes, ou seja, uma parte que vai claramente aí até o versículo 7, né, a igreja em Jerusalém. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos basicamente a igreja em Jerusalém. A igreja que nós podemos chamar a igreja judaica, o testemunho em Jerusalém. Depois, nós temos claramente do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos a igreja na Judéia e Samaria. Aí nós temos uma parte de transição, ou seja, temos aí uma igreja, pode ser chamada de judaico-gentílica, até porque lá na Samaria nós tínhamos muitos que não eram judeus, né? Então, você pode dividir o livro em uma segunda parte. Essa parte da igreja judaico-gentílica, ou seja, Judéia e Samaria. Então, até o capítulo 7, a igreja genuinamente judaica, ou seja, a igreja de Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, a igreja judaico-gentílica, ou seja, a igreja da Judéia e da Samaria. E depois, do capítulo 13 até hoje, né, até o capítulo 28, propriamente dito, nós temos aí a igreja gentílica, né? Ou seja, até os confins da terra, até em Cuiabá, até em Poconé, né? Então, até os confins da terra. Você pode dividir também dessa maneira. Mas se você quiser, assim, ficar mais emocionado, sofrer mais um pouquinho, você pode pensar da seguinte maneira: você pode pensar na igreja estabelecida, você pode pensar na igreja perseguida, na igreja dispersa, e você pode pensar na igreja expandida, do mesmo jeito, né? Então ela começa em Jerusalém, ela se estabelece, e tem um pouco de perseguições. Mas depois, quando ela vai obrigatoriamente para a Judéia e para a Samaria, bastante perseguida, né? Temos a morte de Estevão, de Tiago, né? Grandes sofrimentos dos apóstolos, prisão de Pedro, de João, etc. Grandes sofrimentos. A igreja ali crescendo debaixo de chicote, crescendo debaixo de sofrimento. E muita gente achando que ser crente é viver num mar de rosa, né? Tem igreja por aí até propondo isso,
né? Que agora você é crente, você vai ter carro do último tipo, você vai ter isso, vai usufruir dos prazeres desse mundo. Nada disso. Atos vai mostrar para nós que homens santos, que lá em Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus diz que o mundo não foi digno deles. Não foi digno deles. Eles foram cerrados ao meio, eles foram decapitados, eles foram espoliados, sofreram, foram presos, apanharam, porque eram testemunhas. Aquilo que nós vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de falar. Então o livro pode ser dividido dessa maneira. E já estou caminhando para o final. Hoje, para a nossa introdução, nós podemos ver claramente aí, né, o nascimento dessa igreja, essa igreja sendo estabelecida. Então vai fazendo aí na sua Bíblia, para você não perder, né, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 1, nós temos aí a igreja recebendo a promessa para seguir em frente, né? Jesus já tinha ressuscitado, os 40 dias já estava terminando, e ele, antes de voltar aos céus, ele anima os seus discípulos, eles são ali fortalecidos para seguir em frente, a despeito das lutas e das dificuldades. E aqui eu quero abrir um parênteses. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que sempre andar para frente. Sempre. Nós somos chamados para seguir em frente. Nunca retroceder. O escritor da carta aos Hebreus disse o seguinte: nós não somos dos que retrocedem. Então nós temos que andar para frente, com ousadia, para frente, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Depois do versículo 6 até o versículo 8, nós temos um fato maravilhoso, histórico e ao mesmo tempo profético. Histórico e profético. Foi quando Jesus dá a última ordem que Jesus dá, ele diz: agora vocês vão para Jerusalém, fiquem esperando lá até do alto serem revestidos, e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. E daí a pouco, ainda falando com seus discípulos, ele começa a subir, é o que nós chamamos de ascensão de Jesus, e ele começa a voltar para os céus diante dos olhos deles. Eles viram Jesus voltar para os céus. E eles ficaram ali boquiabertos, atônitos, com aquela experiência. E ficaram olhando. E de repente o texto diz para nós claramente, né, que 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, chegam para eles e dizem o seguinte: olha, fiquem assustados não, que a maneira como vocês o viram subir, dessa mesma forma ele descerá. Então nós temos ali um fato histórico, Jesus voltando para os céus, mas nós temos ali uma promessa: ele vai voltar. E vai voltar de maneira visível, todo olho verá, aleluia! Ele vai voltar, isso é fato para nós, é fato. Então eu não creio, não estou crendo numa história que me contaram, é fato. Do jeito que ele subiu, ele descerá. Que coisa maravilhosa. Mas vocês podem marcar, depois do versículo 9 até o versículo 11, nós temos aí, né, essa partida dele que eu acabei de dizer, mas depois nós temos do versículo 12, melhor dizendo, até o versículo 20, nós temos o destino daqueles que não são fiéis. Naquele momento de ter de escolher um outro, Pedro então diz: olha, ele andava no nosso meio, mas não era dos nossos. Então veja bem, irmãos, olha aqui para mim. Às vezes você já ouviu assim, que alguém querendo criticar a igreja, dizendo que a igreja é um exército que deixa seus soldados para trás. Presta atenção. Às vezes isso não é verdade, não. Muitos que ficam para trás é porque não eram dos nossos. Jesus foi atrás de Pedro, porque Pedro era dele, mas Jesus não foi atrás de Judas. Mas Pedro aqui está dizendo que Judas andou entre nós, eram dos nossos, né? Diz o texto. Mas foi um traidor, não foi fiel. E depois o próprio Pedro diz que ele foi para o lugar que ele estava preparado, que ele era dele.
que é o inferno. Claramente. Então, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é verdade. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, tem muita gente que acha que vai para o céu porque está aqui na igreja. Talvez, quem sabe, Judas Iscariotes até pensou assim, né? Se enganou terrivelmente. Terrivelmente. Chegou a hora de assumir a sua parte. Depois, nós temos aí claramente, né, a escolha do substituto para ele. Né? Nós temos nos versículos 15, aliás, versículo 21 para frente, nós temos a escolha, e aqui fica uma coisa clara, né? Por que não tem hoje, biblicamente, apóstolo? Tem muita gente se denominando apóstolo, mas não pode. Não tem. Porque as qualificações para ser apóstolos, conforme a Bíblia diz, não tem como cumpri-las hoje. Não tem. Então, alguém que se diz apóstolo hoje, ele está usurpando um título que é impossível à luz da palavra hoje. Então, para assumir aquele lugar, diz lá, é necessário, olha o verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém que tivesse tido aquela experiência com Jesus. Por isso. E aí, a Bíblia diz que se tornou apóstolo a partir daquele dia Matias. E é interessante que ele aparece aqui e não aparece mais. Né? Não temos mais a história dele. Né? Não temos. Na Bíblia, não. Na tradição, aparecem algumas coisas. Meus queridos irmãos, nós podemos aprender nessa introdução hoje. E aí chega no capítulo 2. Eles esperaram. E agora nós podemos ter o cumprimento da promessa. Diz lá, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, a festa das colheitas. Pentecostes era uma festa que se fazia 50 dias depois da Páscoa, para comemorar as colheitas. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, aconteceu então a descida do Dorian, do Espírito Santo de Deus, com todos esses sinais para que ninguém tivesse dúvidas, para que de fato fosse fato e não fake, mas fato. Então ele desceu de maneira incontestável e habitou nos crentes. E aí nós temos a grande diferença da nova aliança para a velha aliança. Agora, o Espírito Santo, ele não apenas usa seus servos, mas ele habita nos seus servos. Ele habita em você. Você, de fato, agora é templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você tem que tomar cuidado, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, que o Senhor aplique no seu coração as informações de hoje, para daqui para frente nós podermos tirar as lições espirituais, ricas, de todo esse livro maravilhoso para o nosso fortalecimento na fé em Cristo Jesus. Então, posso terminar fazendo duas afirmações. A nossa fé, ela é uma fé enraizada, é uma fé que tem base, é uma fé que tem base. Não é um salto no escuro, absolutamente, como dizia Kierkegaard. Não. É uma fé que tem base. Segunda lição. A obra que Cristo começou, que continuou com os apóstolos através do Espírito Santo, ela continua conosco hoje, a igreja do Senhor Jesus. A
A igreja do Senhor Jesus. Talvez na eternidade, imagina assim, que nós vamos ver o capítulo 29, 30, 31, 40, 50, 100 de Atos. Nós vamos poder ver a história do mesmo Espírito Santo operando, fazendo a obra de Cristo. Então Cristo voltou para os céus, mas a obra dele continua e vai continuar até a sua vinda. Amém.